Olá, gente. Eu sou José Francisco Guimarães, sou formado em naturopatia clínica e hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante que atinge muita gente pelo mundo afora, né? Que é a doença do refluxo gastroesofágico. É essa doença da azia, da queimação, que incomoda muita gente e que, por incrível que pareça, tem muitas formas de fazer o tratamento dessa doença com plantas. A planta, principalmente, existe uma planta que chama espinheira santa, que essa planta simplesmente ela resolve de uma forma maravilhosa esses problemas gastroesofágicos. Parte significativa dos desconfortos estomacais e de estufamento e refluxo que a gente sente várias vezes por dia, às vezes, tem a ver com o excesso de alimentos ingeridos, insuficiência de mastigação, deficiência de ácido clorídrico. Não é a ausência de ácido clorídrico, é a deficiência. E hábito de deitar-se logo após as refeições, quando o estômago está cheio e numa posição anatomicamente desfavorável para a digestão. Imagina, né? A gente tem uma disposição anatômica de ficar sentado, de pé, tal, que isso é anatomicamente viável para o estômago fazer as suas funções de digerir a primeira parte do alimento que a gente come, que a gente ingere, vai chegar lá no estômago e faz todo o processamento até passar lá para o intestino, etc. Aí, de repente, você deita e você fica numa posição que não é favorável a esse processo de digestão inicial, porque o estômago, ao invés de ficar numa situação anatômica, que é da forma como você está quando está sentado, está de pé, você está deitado, então ele faz um esforço adicional para fazer o papel dele. Então, isso é um dos piores fatores de piorar a situação do refluxo gastroesofágico. Ainda bem que existe essa erva maravilhosa chamada espinheira santa, que ameniza tudo isso. Na maioria das vezes, resolve os problemas desde que o paciente aprenda a fazer uso correto da erva e incorpore alguns hábitos muito simples que facilitem o funcionamento do sistema digestório, especialmente do trato gastroesofágico. A espinheira santa age em várias frentes. É um verdadeiro milagre da natureza. Ela combate a proliferação de Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Helicobacter pylori, que é o mais famoso, essa coisa quando dá problema no estômago, todo mundo diz, será que eu não estou com Helicobacter pylori? E geralmente é isso mesmo, o Helicobacter pylori, ele tem, até o próprio nome dele já sugere o que é que ele faz. Ele entra, ou ele é residente lá dentro do estômago. Aí o que acontece? Ele quer achar um jeito de chegar na parede do estômago. Então, para isso, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um furo ali no muco que você tem, que protege a parede do estômago, que é um muco natural do estômago, porque todo mundo sabe que o estômago recebe uma carga muito grande de ácido, que é o ácido clorídrico. Aí, se não tivesse essa camada de muco ali no estômago, o que é que aconteceria? Esse ácido ele iria
corroer a parede do estômago até criar uma lesão grande, até a ponto de furar o estômago e começar a passar conteúdo do estômago para fora da área do estômago. E quem faz isso geralmente começa com Helicobacter pylori. Então a espinheira santa tem muitas funções, uma delas é de combater o Helicobacter pylori. A espinheira santa ainda aumenta a produção do muco gástrico, que protege a parede do estômago. Isso é uma grande coisa. Uma vez protegida a mucosa estomacal, a tendência é desaparecerem os sintomas de azia e queimação. A espinheira santa é cicatrizante, dificulta a aderência da bactéria Helicobacter pylori na parede do estômago. Claro, se você tiver bastante muco, porque foi produzido pela própria espinheira santa, aí você não vai ter problema com essa bactéria Helicobacter pylori, porque ela não vai conseguir adesão ou aderência na parede do estômago, portanto, não aderindo, ela não vai ter como causar problemas lá dentro do seu estômago. Ela diminui os gases intestinais, reduzindo ou eliminando a sensação de estômago e barriga estufados. Eu não sei, assim, quanta gente tem que tem essa sensação de barriga estufada que não esvazia o estômago. Isso aí é tudo coisa assim de problema de ácido clorídrico, que é a insuficiência ou a ausência do ácido clorídrico, porque se tem bastante ácido clorídrico, não existe isso, de ficar a coisa presa lá no estômago. Ela vai ser metabolizada, vai ser digerida já com o próprio ácido e vai seguir o caminho dela da digestão no intestino. A espinheira santa ajuda a combater a constipação, previne infecções urinárias nas mulheres provenientes de germes intestinais, considerando que como as mulheres têm uma proximidade muito grande com essa área de excreção e a área urinária, então há uma proximidade muito grande e isso significa que pode ter contaminação de uma área para outra. A espinheira santa é anti-inflamatória, antisséptica, antioxidante, anti-inflamatória e cicatrizante. Previne o desenvolvimento de doenças do refluxo gastroesofágico. É muito comum médicos prescreverem antiácidos, tipo prazóis, como omeprazol, pantoprazol, lanoprazol e outros da mesma família, para o controle de acidez estomacal. Isso dentro da concepção que alguns deles, e são muitos, têm de que você está com um excesso de ácido clorídrico. E, na verdade, não é essa a realidade. Quando você tem esses problemas, é porque você está com falta ou insuficiência de ácido clorídrico, e aí é onde começam os problemas. Então, essa medida da antiácidos é uma medida paliativa prejudicial de curto a médio prazo, porque ao inibir o que se chama de bomba de prótons, que é uma enzima que produz o ácido clorídrico e lança ele dentro do estômago, então se elimina a produção do dito ácido clorídrico com esses antiácidos que eu já falei, que são os prazóis, que entre outras funções serve para quebrar os alimentos
em partes menores, quer dizer, então você tendo uma quantidade suficiente de ácido clorídrico no seu estômago, ele tem a função de quebrar o alimento. Você come, mastiga o que você pode mastigar, o certo seria fazer uma boa mastigação, mas nem sempre se faz essa boa mastigação, então você engole o seu alimento mais ou menos inteiro, ou pouco trabalhado, mastigado. Chegando lá no estômago, esse ácido clorídrico vai agir em cima do alimento e vai quebrar em partes menores. Não sendo feita a quebra dos alimentos, a digestão será comprometida e haverá significativa perda de nutrientes que não foram convenientemente digeridos ou mastigados, depende da etapa da digestão que você está trabalhando nela, ou quer dizer, o seu organismo, né? O uso intermitente dos prazóis pode levar ao desenvolvimento de pólipos na região coloretal, aumento do risco de infecções intestinais, pneumonia, fraturas relacionadas à osteoporose e síndrome do intestino irritável. Então você vê como tem problemas, efeitos colaterais, o fato de você usar esses prazóis sem expectativa de paralisar o uso e utilizar uma outra coisa que não te dá efeitos colaterais. Então, você verifica toda essa lista de problemas que acontecem quando usa a médio prazo, não precisa nem chegar a longo prazo, aí você começa a ter muitos problemas. E, portanto, precisa fazer alguma coisa para eliminar isso e adotar as providências corretas de funcionamento do seu corpo, do seu trato gastrointestinal e por aí vai. Se pólipos forem detectados e retirados, se eles não forem detectados e retirados, eles podem se transformar em malignidades cancerosas. A gente sempre ouve falar de alguém que faz exame do trato gastrointestinal, principalmente do cólon e intestino grosso, que é lá onde ficam se desenvolvendo os pólipos, que é uma espécie de uma verruguinha, e esses pólipos, se eles não forem retirados, aí eles podem virar câncer, simplesmente viram câncer. Aí a coisa vai começar a ficar fora do controle, certo? Portanto, antes que todo pólipo não vira câncer, mas todo câncer no intestino um dia foi pólipo. Portanto, é muito importante tratar isso, retirar esses pólipos antes que eles virem câncer. O uso contínuo dos prazóis pode causar deficiência de minerais que afetam o metabolismo da vitamina C, vitamina B12, de cálcio, ferro e magnésio. Exatamente, porque quando você está utilizando esses prazóis, você não tem elimina o ácido, elimina completamente o ácido no seu estômago. E aí é esse ácido que viabiliza a absorção dessas vitaminas que eu falei, que é a vitamina C, vitamina B12, cálcio, ferro e magnésio. E muitas outras coisas, nutrientes e tudo mais. Ou seja, se você elimina o ácido clorídrico do seu estômago, aí você perde completamente a capacidade de absorção da maioria das coisas que você precisa para sobreviver com qualidade de vida. A deficiência da vitamina B12 pode levar à demência e a muitos outros comprometimentos.
Com relação à doença do refluxo gastroesofágico, que se manifesta logo após as refeições, é indício de que você está com deficiência do ácido clorídrico, não com excesso. Então, vamos mais ou menos explicar como é que funciona isso aí. É muito raro que você tenha excesso de ácido clorídrico, certo? Quer dizer, é mais comum você ter a insuficiência ou a ausência do ácido clorídrico do que o excesso. Primeiro, que as pessoas acima dos 40 anos, ou melhor, a partir dos 35 e daí para frente, vai piorando cada vez mais a escassez do ácido clorídrico. Acontece que o estômago tem uma válvula bem no fundo do estômago que chama válvula pylori, que é, e na boca do estômago, já encostando aqui no esôfago, tem uma outra válvula que chama cárdia, certo? Essa válvula que está na parte de baixo, que abre para o duodeno é a primeira parte do intestino delgado, certo? Essa válvula ela é gastrodependente, ela depende do ácido clorídrico. Então, se você está com o ácido clorídrico baixo, ela simplesmente não abre, certo? Ela fica fechada e aí tudo que você comeu para ali no seu estômago e não passa para frente, para descer para o intestino delgado e continuar a digestão no trato digestório. Aí o que é que acontece? O refluxo acontece ali do estômago, da parte ácida que tem dentro do estômago, que sobrou lá, que mesmo que não seja excesso de ácido clorídrico, mas é suficiente para comprometer, por exemplo, o esôfago, porque já que o negócio vai voltar de baixo para cima, ele vai chegar no esôfago e o esôfago não é preparado para lidar com o ácido clorídrico, certo? Então, se ele não passou para o intestino, ele vai voltar e nessa volta ele compromete a parte superior do estômago, que não é tão bem protegida contra o ácido clorídrico, e também ele vai comprometer o esôfago, que não tem proteção de muco para conviver com o ácido clorídrico. É por isso que dá a azia e a queimação, certo? Aí, o que é que a gente faz? Faz uma série de coisinhas bem simples, que eu vou falar mais para frente, com a espinheira santa, e aí desaparece essa sintomatologia de queimação e acidez. O que acontece com essa tal dessa bomba de prótons? Bomba de prótons é assim, é o que faz a produção do ácido clorídrico. É uma enzima, chamada de bomba de prótons, ela faz a produção do ácido clorídrico e produz e joga dentro do estômago, certo? Aí, quando você toma os prazóis, inibe essa bomba de prótons e ela não vai produzir mais, pelo menos enquanto você estiver tomando os prazóis da vida, ela não vai produzir essa bomba de prótons, não vai mais produzir o ácido clorídrico. Aí você vai ter um monte de problemas que eu até já relatei, certo? Se o caso for deficiência do ácido clorídrico, não faz sentido utilizar algum prazol para inibir a produção do ácido que já está ausente ou deficiente. Então, mais ou menos 1 em cada 10 mil pessoas, e olha que ainda pode ser até mais esse número, que tem problema de falta de ácido clorídrico. Então, não faz sentido você dar o omeprazol ou receitar o omeprazol para alguém porque está com queimação, porque ela está com queimação exatamente porque o ácido clorídrico está baixo.
Ora, se está baixo, você ainda vai dar uma coisa para inibir o pouco que tem? Então não faz sentido isso aí, né? Praticamente toda a população acima dos 40, 50 anos tem um decréscimo substancial na produção do ácido clorídrico a cada ano que passa. Para regularizar a produção do ácido, é recomendável utilizar cloridrato de betaína, pois ele não tem os efeitos colaterais danosos apresentados pelo uso intermitente dos prazóis de médio a longo prazo. Então, esse cloridrato de betaína, que já é uma solução adicional fora a espinheira santa, mas você não precisa, se você fizer direitinho as coisas com a espinheira santa, você não precisa usar o cloridrato de betaína. A menos que você já seja uma pessoa acima dos 50 anos, 40, 50 anos, e você sente que realmente está com falta ou com desconforto estomacal, aí você começa, ao invés de tomar o prazol, você toma o cloridrato de betaína. Aí, nesse caso, você tem que conversar com o seu médico e o médico vai prescrever esse cloridrato de betaína, inclusive a dosagem adequada, porque ele tem várias quantidades, tem de 500 miligramas, tem de 200 miligramas, 300 miligramas. Aí, quem sabe, digamos, diagnosticar a quantidade, quer dizer, informar a quantidade que você deve tomar é o seu médico. E aí você vai tomar isso aí talvez uma vez só por dia, quem sabe de manhã, que seria um horário mais apropriado, e o resto do dia você tanto pode tomar esse cloridrato de betaína, como pode tomar o chá de espinheira santa, que eu vou explicar logo mais. Então, como utilizar a espinheira santa? O chá. O chá depende da quantidade que você vai tomar. Tem gente que toma só antes do almoço e antes da janta. E se dá muito bem só com essas duas vezes que tomam chá. Outros preferem tomar antes do café da manhã, antes do almoço e antes da janta. Certo? Aí, e como é que faz esse chá? Se for chá, certo? Então, você toma como base assim uns 200 ml, mililitros de água, e aí isso equivale a uma quantidade de água que você pode utilizar uma colher de sobremesa da folha picada da espinheira santa. Aí você pega esses 200 ml, põe para ferver. Quando acabou de ferver, você desliga o fogo e põe essa colher de sobremesa de folhas de espinheira santo lá dentro, deixa em infusão e deixa esfriar por um tempo suficiente para alcançar uma temperatura adequada para o consumo antes da refeição, certo? Há quem prefira tomar depois da refeição, mas segundo o entendimento de quem já fez pesquisa sobre isso, é mais eficaz de tomar antes da refeição, porque você já cria um ambiente favorável no seu estômago, no seu aparelho digestivo, para a formação do muco que vai proteger a parede do seu estômago. A principal função dessa espinheira santa é justamente essa aí, de preparar as paredes do seu estômago para não ter problema com o ácido. Portanto, se você tomar antes, você já está criando um ambiente para melhorar o seu espaço estomacal. Se quiser fazer uma quantidade maior de chá para o consumo durante o dia, em 2 ou 3 tomadas, ferver uma quantidade de água equivalente a 2 ou 3 xícaras.
para 2 ou 3 colheres de sobremesa das folhas picadas. O processo é exatamente o mesmo. Então, vamos dizer que você vai fazer 3 xícaras, vai ser 600 ml. É só você verificar na xícara que você vai usar, a medida certinha lá, vai dar tanto de água lá na panela que vai fazer o chá. E naquela mesma medida lá, naquela mesma altura, é sempre o tanto que você vai colocar. Põe a ferver a água, do mesmo processo da primeira xícara que eu expliquei antes. Quando estiver fervendo a água, não precisa ficar fervendo muito tempo, é só o tanto de entrar em ebulição, aquele processo de fervura. E aí você desliga o fogo, põe, nesse caso, 3 colheres se for para 3 xícaras, ou 2 colheres se for para 2 xícaras. E tampa bonitinho, deixa esfriar o suficiente para você tomar a primeira xícara logo depois. E aí está feito o que você deve fazer, o seu dever de casa, pelo menos a primeira etapa, de manhã. Já está estando pronto o chá, você na véspera do almoço, antes de você já toma uma outra xícara e faz a mesma coisa também antes do jantar. Portanto, você só gastou um tempo para fazer o chá que vai servir para as 3 etapas, certo? E existe também o extrato seco. Extrato seco que você pode mandar manipular numa farmácia de manipulação, ou você até compra já pronto, e também em farmácias de manipulação, pílulas de 500 miligramas, e aí você toma uma antes de cada refeição. É mais prático, né? Que você não tem aquele trabalho de fazer chá, de ficar coando, aquilo tudo que a gente faz quando se trata de chá. Talvez é um pouco mais caro, mas compensa. É muito prático de usar o extrato seco em pílulas para tomar antes das refeições. Muitos só tomam o chá no almoço e na janta. Nada impede que se utilize a espinheira santa por tempo indeterminado, a menos que haja orientação em contrário por parte do seu médico. Mulheres grávidas ou amamentando não devem utilizar a espinheira santa. Tirando essa situação das mulheres grávidas e amamentação, que não podem tomar, não existe assim grandes contraindicações ou nenhuma assim registrada com o uso da espinheira santa. Ela é uma planta muito aceita no metabolismo geral, ela tem várias funções, como vocês viram aqui, e vale a pena usar realmente, certo? E outra coisa, eu não tenho mais acidez, aquela refluxo horrível, aquilo lá. Já usei o omeprazol durante muitos anos. Aí, obviamente, depois que eu comecei a me informar mais sobre medicina, sobre terapias alternativas, sobre essas coisas que a gente aprende com os pés nas costas na naturopatia clínica, aí, obviamente, que eu parei de fazer as coisas erradas e comecei a incorporar as atitudes corretas de tratar o meu próprio corpo. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi eliminar os prazóis todos. Não que ele não tenha valor, claro, para uma terapia localizada para curto prazo, assim, é bem-vindo, certo? Você está assim quase morrendo de azia, de digestão, de um monte de coisa. Aí o médico diz, vou passar um antiácido para você. Aí ele tem toda a razão de passar, desde que seja por prazo determinado, que seja aí no máximo 4 semanas, está lá na bula. Se você ler a bula dos prazóis, tem lá prazo de utilização. É no máximo 4 semanas. Mas tem gente que usa há 3 anos, 4 anos, 10 anos, porque ele realmente tira toda a sensação de queimação, de desconforto estomacal. Mas, em compensação, os efeitos colaterais deles são terríveis.
a médio e longo prazo. Tem gente que até a curto prazo já começa a sentir problemas. Aí outros, a maioria não. É a médio prazo, longo prazo, aí é certo que vem problemas. Portanto, sendo a curto prazo, é legal. Mas depois desse curto prazo, aí parte para outras coisas, que são essas que eu falei. Espinheira santa e o cloridrato de betaína. O cloridrato de betaína é em comprimidos, né? E tem as dosagens adequadas, mas isso você vai ver com o seu médico, certo? Então, por hoje é isso que eu tenho a falar e espero que vocês tirem um bom proveito desse conteúdo. E eu tenho um projeto de fazer uma gravação a cada semana, no máximo 2 semanas. Se vocês gostarem, por favor, deem o seu like e se inscrevam para a gente conseguir alcançar um público maior. Porque, assim, à medida que eu estou falando para quem está prestando atenção a esse conteúdo, é que está prestando atenção. Quando a gente consegue likes, isso abre espaço para mais gente ver o conteúdo e aproveitar, porque isso aí é uma coisa fantástica da gente levar a informação até a casa do paciente ou do que está necessitando dessa informação ou dessas informações. Muitas vezes essas informações estão muito pulverizadas em vários livros diferentes, autores diferentes, médicos diferentes, e para você juntar tudo isso é meio complicado. Então, eu fiz um certo capricho de juntar várias informações de várias fontes, ler várias obras e tudo mais para poder fazer isso aí com carinho para vocês. Até logo mais, até a próxima.